Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nesse momento, mais uma vez, nessa comunhão profunda com o nosso Criador, com o nosso Deus, que é Pai, que é Mãe, que cuida, que afasta de nós os perigos do dia a dia. Entrando em comunhão com esse nosso Deus, nós queremos também, nesse momento, entrar em comunhão com todas as pessoas que passam por dificuldades, que enfrentam os perigos da vida, que estão doentes em seus lares, nos hospitais, vítima dessa pandemia. Peçamos ao Senhor que afaste de cada um de nós, de todas as pessoas, esse vírus que insiste em ficar no nosso meio. Peçamos que o Senhor, com a sua mão poderosa, afaste esse vírus bem para longe, para bem distante, para os confins do mar. Queremos nesse momento pedir a Deus a cura da Joana d'Arc, da Júlia dos Santos, do João Paulo Costa da Silva, da Helena Dália, a cura do seu Acácio Ramos, da Lucivânia Martins. Peçamos ao Senhor a cura de Alex Mota Gil, a cura da família de Tereza Bezerra, da Eduarda Neri, do João Batista Barbosa, da Leiliane Oliveira, do seu Damião Ângelo. Peçamos a cura da alma, do espírito, de Natanael e toda a sua família, da Neide Souza, da Neide Solange Gomes Franco. Rezemos também pela Rosana Nascimento, pelo Jorge Silva e pela Milena Coelho, pelo Sebastião Brito Santana e pelo Railton Vieira, pela Chacha Emília Lins, pela Maria Rita, pelo Gilberto de Jesus Barbosa, pela Solange, pela Eliane, pela Emanuela Oliveira Almeida. Queremos também, mais uma vez, trazer presente os nossos bebês e colocar no colo de Deus o Miguel Barros Barbosa e o Pedro Dantas Amorim. Queremos, nesse momento, pedir a Deus que Ele proteja todas as crianças, sobretudo aquelas que se encontram internadas. Rezemos também pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, do versículo 35, do versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem, vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca onde Jesus já se encontrava. E outras barcas estavam com eles. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?
Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós podemos observar um detalhe. Primeiro, que Jesus ele é sempre, né? Sempre foi e sempre será o Senhor da história. E aqui é interessante observarmos que é já no final da tarde, já era tarde, quando Jesus vai dizer para os dos seus discípulos: vamos para outra margem do mar. Portanto, Jesus com certeza estava cansado, porque já tinha passado o dia, conforme nós já vimos em outros evangelho, em outro evangelho, em outras partes, né? Que Jesus estava sempre rodeado de pessoas doentes, né? De pessoas que o procurava para escutar, para ser curado. Então a missão de Jesus era intensa. E aqui à tarde, Jesus estava cansado. E aí vai se explicar depois porque que Jesus está dormindo num travesseiro, né? E aí ele vai para o outro lado do mar. Nós já sabemos que do outro lado do mar ali moravam os pagãos, portanto, era uma região também perigosa. O mar em si, aqui, e sobretudo agitado, ele significa perigo, né? Significa perigo, ou seja, o mar estava agitado, portanto, podiam morrer realmente, né? Ou seja, a vida estava ameaçada. E aí, quando o vento começa a soprar muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca. Vejam, as ondas se lançavam dentro da barca e a barca, com certeza, né? Se as ondas se lançavam dentro, né, da barca, ela começou a ficar cheia de água. É interessante observar o detalhe, Jesus estava na parte de trás. E Jesus estava dormindo, então quem estava à frente eram os discípulos. Então, por isso, quando acontece essa tempestade, esse movimento, essas ondas, né, que ameaçam a vida, né, de todos, os discípulos vão questionar Jesus. Primeiro eles vão acordar Jesus e eles vão questionar: mestre, não te importa que morramos, né? Que nós morramos? Então Jesus vai se levantar, a atitude de Jesus, ele se levanta e ele ameaça o vento, dizendo: cale-se, acalme-se. E diz que o vento imediatamente parou e tudo ficou calmo. Quando Jesus entra na nossa barca, quando a gente permite que Jesus entre na nossa barca, tudo também fica calmo, tudo fica tranquilo. O problema é que a gente muitas vezes não confia, né, em Jesus. A gente não acredita que na hora das tempestades, na hora dos perigos, na hora das dificuldades, dos problemas, a gente às vezes nós vacilamos na nossa fé. A gente não acredita que Jesus vai acalmar tudo. Basta a gente confiar. Às vezes a gente entra num desespero muito grande. E como os discípulos também vamos perguntar: não te importa, né? Que a gente que morramos? Não, você não está nem aí. É quase que dizendo assim: ó Deus, não está nem aí. O meu filho está doente, minha filha está doente, eu estou doente, meu marido está passando por isso, por aquilo. E aí, o Senhor não vai fazer nada? No entanto, é necessário acreditar. Eu já dizia em outra reflexão que os problemas eles existem, mas eles podem ser resolvidos com muito mais tranquilidade quando nós acreditamos na presença de Jesus. Ele com certeza vai estar sempre atrás, né, dentro do nosso barco na parte de trás, porque ele dá liberdade. Somos nós que dirigimos, nós temos liberdade para dirigir a nossa própria vida.
mas Jesus está na parte de trás e na hora exata ele vai agir. Assim como ele agiu aqui, quando ele diz acalme-se, né? Cale-se e acalme-se, porque essa tempestade vai passar. E é interessante que o vento vai obedecer e vai ficar calmo, né? E aí Jesus vai dizer para os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha só, que Jesus pode também dizer isso para nós nesse dia de hoje, né? Certamente, né, todos nós passamos por dificuldades, por problemas, às vezes muito sério, né, sobretudo com relação à saúde, mas é necessário a gente acreditar para que a gente não escute Jesus dizendo: vocês são tão medrosos, vocês ainda não têm fé? É preciso ter fé. Se você tem fé, meu irmão e minha irmã, com certeza o mar, que nesse momento parece bastante agitado, o vento, né, a tempestade, com certeza vai se acalmar, porque Jesus não dorme. Parece estar dormindo, mas ele está atento. Ele está muito atento a tudo aquilo que acontece conosco, tudo aquilo que acontece com a gente. Deus está muito atento. Jesus está atento e ele tem poder para acalmar essa tempestade que muitas vezes, né, coloca o nosso barco, né, balança o nosso barco para lá e para cá e nós ficamos com muito medo e às vezes medo de perder pessoas queridas, né, medo de não dar conta do recado, né, medo de que a nossa vida vá para o brejo, como diz, né, medo de tudo, às vezes um medo infundável. Porque às vezes nós nem sabemos de onde vem esse medo. É necessário acreditarmos que Jesus está na barca, e a barca que representa a nossa própria vida, né? Representa a vida da nossa comunidade, a vida da nossa família. Jesus está sempre presente e com certeza ele está muito atento. Mas para isso é preciso acreditar. Acreditar que ele está acordado e que na hora certa ele vai agir na nossa vida. E para que a gente também depois não fique espantado, né? Quem é esse homem? Isso, gente, quem está falando aqui são os discípulos. Os discípulos, os escolhidos, aqueles que Jesus escolheu para fazer parte, né, da sua vida, né, do seu projeto, né, da missão. E são esses que de repente parece que não conhecem mais o Mestre. Então, quem é esse homem a quem até o mar e o vento obedecem? Quem é esse homem? Porque às vezes a gente fala muito de Jesus, né? Mas a gente faz o Jesus, a gente fala do Jesus das tradições, do Jesus que falaram para nós, né? Mas a gente se esquece desse Jesus que está aqui, presente na Bíblia e nos Evangelhos, né? Às vezes a gente não conhece realmente quem é Jesus, né? E por isso queremos ficar com a nossa barquinha parada, sempre no mesmo lugar, com medo de arriscar. E às vezes é necessário lançarmos a nossa barca no mar para irmos ao outro lado, ou seja, ir ao encontro de pessoas que necessitam da nossa ajuda. Por isso, meu irmão e minha irmã, não vamos ter medo de colocar a nossa barca no mar. Pode ter certeza que Jesus está dentro dela e ele vai acalmar o mar e o vento. Ou seja, ele vai acalmar tudo aquilo que vem para nos prejudicar, tudo aquilo que vai fazer com que a gente realmente fique com mais medo, né? Então ele vai provar também a nossa fé. Se a gente acredita, nós vamos confiar e vamos continuar atravessando o mar. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.